Yuri, homem de cabelos encaracolados e escuros. Ele está com uma camisa bege sobre uma camiseta marrom. Atrás dele há uma parede verde. De vez em quando, encontramos uma família de educadores. A mãe ou o pai passa sua paixão pela educação para os filhos. É muito bonito. Esse é o caso de Valdelice Lacerda, professora de matemática, assim como o pai e o irmão. É com ela que Lucimar Menezes conversa hoje. Eu sou Yuri Vaz e este é o Escola na Real. Fica por aqui que já já você confere as histórias cheias de entusiasmo da professora Val. Imagens de 3 crianças. Uma delas é cadeirante. 3 adolescentes olham um celular e 2 crianças brincam de bola. Em uma sala de aula, 2 adolescentes e um professor. Imagens dos apresentadores Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras brancas sobre um fundo laranja. Mesa redonda com 2 cadeiras. Sentado à esquerda está Lucimar. À direita está Valdelice Lacerda. À frente de cada um deles há uma caneca. Ao fundo, no centro, uma TV exibe a logo do programa Escola na Real. Olá, senhoras e senhores de todo o Brasil. Está no ar o podcast Escola na Real. Lucimar, hoje homem nós negro vamos de conversar cabelos com a curtos. professora Valdelice Lacerda. Ele está de camiseta Ela bege e desenvolveu um calça projeto cinza. na cidade de Macapá, no Amapá, chamado Rádio na Escola, Escola na Comunidade. Está interessado? Está interessada? Então, vem comigo! Valdelice, mulher Seja de bem-vinda, cabelos professora. compridos, pretos e lisos. Obrigada, meu nome é Valdelice, como você já me apresentou, e eu estou muito feliz em estar aqui Ela com está de vocês. batom É uma e honra blusa para mim estar vermelhos, aqui unhas no da Escola mesma na cor Real e com calça vocês. social preta. Nós que estamos bem felizes com a sua presença aqui no Escola na Real. E para começarmos a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre o projeto que a senhora desenvolveu, nós queremos saber um pouco da sua história. E, primeiro, por que a senhora decidiu ser professora? Bom, eu acredito que a gente não escolhe ser professor, a gente nasce com essa vocação para ser professor. Então, o meu pai, ele era professor. Meu pai, chamado José Walter Gama da Costa, ele foi a minha grande inspiração, meu grande modelo para ser hoje a professora que eu sou. Então, essa raiz, essa vocação, eu trouxe da minha família através do meu pai. Ele me ensinou tudo o que eu sei. Eu digo assim, em questão de caráter, em questão de gostar da minha profissão. Eu sou professora com muito orgulho, com muita vontade de querer fazer sempre o melhor. Então, eu sou professora porque alguém me ajudou a ser professora. Me ensinou com exemplo, não com palavras, porque o exemplo ele é muito melhor do que as palavras, né? Então, o meu pai, eu deixo aqui até a minha gratidão a Deus e ao meu pai por ele ter sido esse grande exemplo na minha vida. O seu pai, ele foi professor? Foi professor por mais de 20 anos, ele foi professor por 23 anos. Infelizmente, eu perdi ele no passado, no início do ano passado, no dia 2 de maio, um dia após o meu aniversário, ele faleceu, infelizmente, e ele deixou esse legado pra gente, pra mim, pros meus irmãos. Eu tenho outro irmão chamado Anderson, que também é professor de matemática. Então, nós seguimos esse modelo que era o nosso pai. Ele era um professor com muito amor. Ele tinha uma ternura pelos alunos dele. E ele jamais permitia assim, que um aluno dele ficasse de escanteio. Se ele visse que o aluno dele estava ruim em alguma situação, ele chamava para perto, ele dava uma aula de reforço, ele queria sempre estar ajudando. Então, essas atitudes, essas decisões que ele tomava, ele repassava para a gente. Ele dizia, olha, hoje lá na minha sala aconteceu isso, e nós éramos todos crianças. E com isso, ele nos ensinou, através do exemplo, que ser professor não era só você ir para a sua sala de aula e dar a sua aula e vir embora para casa. Ser professor ia muito além só da sala de aula. Tem um compromisso com a educação e com o futuro daquelas crianças. Então, isso aí, para nós, foi primordial para a gente poder chegar à decisão de cursar pedagogia, cursar matemática, né? Por exemplo, eu sou professora de matemática e depois eu tive que fazer a pedagogia para complementar, porque eu acredito que um complementa o outro. Sou professora de matemática, eu amo matemática, é a minha função ser matemática, professora de matemática. Mas a pedagogia, ela vem para nos ajudar, para nos ensinar também a ser melhores, tá bom? Então, é isso. O meu pai, ele foi o meu maior exemplo, né, como eu já falei, e nós trouxemos isso de casa. Qual o nome do seu pai, o professor? O nome dele era José Walter Gama da Costa. Ele era professor lá em Breves, na minha cidade natal.
Ele foi professor lá por 23 anos. Então, ele só parou de ser professor quando ele faleceu. Então, ele faleceu na sua jornada, né, como professor. E ele deixou muita coisa. Ele deixou o seu legado, os seus alunos, né, deixou o carinho, a emoção e essa ternura que ele tinha com os seus alunos, com a sua sala de aula. E para nós, filhos, isso aí é um motivo de muito orgulho. Eu percebi que as suas memórias são bem afetivas e me parece que o seu pai, enquanto professor, foi quem te inspirou. Mas existe um outro professor na sua trajetória de vida e acadêmica que também te inspirou, professora Val? Sim, eu sempre vejo, eu sempre me espelhava também em professores que eram professores inovadores, que faziam a diferença. Então, dentro de toda a minha jornada como estudante, desde o meu ensino fundamental ao meu ensino médio à universidade, eu tive excelentes professores. Então, como eu falei, eu sou do estado do Pará, eu sou natural do estado do Pará, lá da cidade de Breves, no Marajó, né? Então, a gente vê na mídia o Marajó sendo exposto de uma forma tão negativa e lá nós temos tantas riquezas, tantas coisas boas para mostrar também de lá. Então, eu sou ribeirinha, lá do Marajó, lá de Breves. E eu estou aqui, né, na Escola na Real, participando de um programa que com certeza vai ser em nível nacional, trazendo coisas muito boas lá do norte, lá do estado do Pará, e também agora, como eu estou no estado do Amapá, né, como professora efetiva da Escola Mário Quirino. Então, tudo isso para mim é motivo de muito orgulho, de muita emoção mesmo. Então, a gente se segura muito para não chorar mesmo, porque é algo que, como você falou, são memórias muito afetivas, né? Falar da família, falar do meu pai, falar da minha jornada, falar dos meus professores. Quantos professores maravilhosos! Professores de matemática, professores de português, professores de história. São inúmeros. Eu não vou citar nomes porque senão, né, pode ficar até complicado para mim. Olha, tu não me citou lá. Mas são muitos professores maravilhosos que eu tive durante toda a minha jornada. Minha jornada em escola pública. Eu sou fruto de escola pública. Desde o meu ensino fundamental, da minha educação infantil, do meu ensino médio, da universidade, eu fiz 2 federais. Eu fiz a Universidade Federal do Pará em matemática e fiz a Universidade Federal do Pará em pedagogia. As minhas 2 graduações são pela Universidade Federal do Pará. E a trajetória escolar da senhora também? Conta ela pra gente. Antes de falarmos do projeto, vamos saber essa trajetória. Olha, depois que eu terminei o ensino médio, no ano de 2008, no ano de 2009 eu fiz vestibular, que era vestibular, né? Eu fiz para matemática, passei. Cursei matemática, em 2014 eu me formei em matemática. Em 2015 eu entrei para o curso de Direitos Humanos, eu sou formada em especialista em Educação, Direitos Humanos e Diversidade pela Universidade Federal do Pará. Logo depois eu fiz o curso de Matemática para o ensino médio. Por quê? Porque eu comecei a lecionar no ensino médio. Então, eu percebi ali que estava faltando alguma coisa na minha metodologia, eu precisava inovar. Como eu lhe falei, eu tinha um professor em casa, né, que era o meu pai, eu tinha que ser uma professora boa também, porque meu pai era um professor excelente. Então, eu falei, não, eu vou fazer especialização. E aí, eu fiz mais uma especialização em matemática para o ensino médio. E eu percebi que estava faltando. Eu falei, não, eu vou fazer pedagogia. Porque a pedagogia, ela abre um leque de opções, né? Você pode ser professora de educação infantil, você pode ser coordenadora de escola, você pode ser diretora, você pode ser, ocupar funções até mesmo fora da escola. Então, eu fui para o vestibular novamente, fiz a prova do Enem e passei pela prova do Enem e cursei pedagogia, iniciei em 2018 e finalizei no ano de 2023. Por dentro da pandemia, fizemos disciplinas online, mas estamos aqui formadas também em pedagogia. E depois disso eu fiz outras especializações, porque o professor, ele precisa estar sempre inovando, se reciclando, né? Então, mesmo depois de eu ter cursado graduação em matemática e pedagogia e feito 2 especializações, eu fui em busca de mais conhecimento. Eu continuei fazendo as minhas especializações, ao total são 6 especializações. E detalhe, eu estou fazendo mestrado pelo programa, pelo PPG-Doc, que é da UFPA também, lá do Instituto de Ciências e Matemáticas da UFPA, o IENSE. Então, eu estou cursando o mestrado, se Deus quiser, finalizo esse ano ainda, ou início do ano que vem, o meu mestrado. E estou tendo o apoio da minha escola, estou tendo o apoio, graças a Deus, da minha família. E isso é muito importante, porque se eu entrasse no mestrado e não tivesse apoio desses que me cercam,
eu já teria desistido. Porque eu estou no estado do Amapá e faço mestrado no estado do Pará. Então, olha só, eu teria que ficar viajando de barco de um lado para o outro. Mas é isso aí, quando a gente quer, que a gente tem um sonho, a gente precisa ir e conquistar esse sonho. Se a gente conseguir sonhar, a gente vai conseguir realizar, basta que a gente queira, né? Então, eu tinha esse sonho de fazer mestrado, depois de todas essas especializações que eu já falei, né? Então, eu tinha essa vontade de fazer mestrado, eu fiz um processo seletivo com 5 etapas e fiquei em primeiro lugar, graças ao meu bom Deus, não é para me gloriar, né? Mas foi graças a Deus eu consegui ficar em primeiro lugar na turma de mestrado, para mim ingressar no mestrado. Então, o ano de 2024 foi um ano de muitas conquistas e também um ano de muitas perdas, né? Como eu falei, perdi o meu pai no início do ano. E aí já comecei cursando mestrado, fui chamada no concurso público do estado do Amapá, tive que mudar de cidade. Então, tudo isso é para a gente se fortalecer. Se a gente for pensar, meu Deus, aconteceu tudo aquilo ali comigo, eu vou ficar fraca aqui, eu vou chorar. Não, eu preciso tirar forças e prosseguir na minha jornada. Porque eu tenho sonhos ainda a realizar, eu sou uma pessoa que gosta de estudar, como a mamãe sempre fala para mim. A minha mãe, o nome dela é Alice Leuda, a mamãe sempre fala para mim, minha filha, você estuda demais. Tá bom de estudar. Eu disse, mãe, deixa eu terminar o mestrado e a gente pensa em parar de estudar um pouquinho, pelo menos dar um tempo, porque desde quando eu me entendo, eu estudo. Eu sempre gostei de estudar. E esse gosto pelo estudo eu trouxe também no meu pai. Meu pai trabalhava em serraria, lá no estado do Pará era serraria, né, que tirar a extração de madeira e tal. Mas assim mesmo, cansado, depois do dia inteiro de trabalho, ele sentava com nós 4, os seus 4 filhos, e passava a lição, e fazia as continhas de matemática. Ele nos ensinou a tabuada, uma história, assim, que se eu fosse contar ia dar uns 5 podcasts. Mas, assim, a gente vai trazendo essas memórias justamente para colocar para o público de casa que as coisas que vão acontecendo com a gente não são para nos deixar triste ou para deixar para baixo, é para nos fortalecer. Então, depois de tudo que eu passei, as pessoas que me conhecem sabem de toda a minha história, né? Então, depois de tudo que eu passei, eu consegui, graças a Deus, me reerguer. Vim assumir o meu concurso público lá, a minha diretora, a professora Gisele, me deu todo o apoio. Quando ela me viu naquela situação, ela viu o estado que eu estava, ela me acolheu lá na escola, ela me deu apoio. E com isso, eu sou grata também a ela, né? Ela é uma pessoa que, graças a Deus, tem me ajudado muito. Então, depois de tudo isso, a gente foi desenvolvendo, né? Eu sempre gostei de trabalhar com projetos. Eu já trabalhei numa escola num município vizinho da minha cidade natal, da cidade de Breves. Eu já trabalhei lá na cidade de Melgaço, na Escola Tancredo Neves. Lá na Escola Tancredo Neves, eu desenvolvi também 2 projetos. Um dos projetos se chama Modelagem Matemática. Não sei se alguém já conhece, se ainda não conhece. Então, eu desenvolvi esse projeto lá no ensino médio. E os alunos que estavam dispersos, desmotivados, eles passaram a se entrosar, se envolver na aula, e eu consegui envolver esses alunos novamente com a minha disciplina, que é a matemática. Então, se eu me deixasse na minha zona de conforto, os meus alunos eles iriam aprender o mínimo do mínimo, eu ia ganhar o meu dinheiro, porque eu estava contratada naquele período, e estava tudo bem. Mas eu disse que não, eu queria ensinar os meus alunos alguma coisa. Eu não queria só dar aula, como a gente fala, né? Eu queria que eles aprendessem alguma coisa, eu queria que eles dissessem assim, poxa, eu aprendi aquilo com a professora Val. E aí eu desenvolvi esse projeto de modelagem, eles trouxeram o cotidiano deles para dentro da sala de aula, eles pegaram o que eles faziam lá na hora lá no cotidiano deles mesmo. Tinha uns que batiam açaí, tinha uns que vendiam suco com coxinha na rua, tinha outra que vendia joia. Então eles pegaram o que eles tinham e transformaram em matemática, transformaram em matrizes e fizeram a multiplicação de matrizes, a adição de matrizes. Já é outro projeto que eu tinha feito lá em Melgaço. Sim. Quando eu vim para Breves, eu trabalhei em 2 escolas de ensino médio, eu organizei novamente projetos lá também. Por quê? Os meus alunos estavam vindo da pandemia da Covid-19. Foi o início de 2021 para 2022. Eles fizeram um escalonamento de alunos, vinha um pouco de aluno num dia, um pouco de aluno no outro, para os alunos poderem estudar. E como era que esses alunos estavam voltando de 2 anos sem estudo? Eles estavam voltando praticamente zerados de matemática. Eles não sabiam quase nada.
Então eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer com esses alunos que não estão sabendo nem quanto é 5 mais 5? Eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa. Então eu fui pesquisar, eu fui ler artigo e eu consegui desenvolver um projeto que foi sobre jogos matemáticos. Então os alunos do primeiro ano, quando eu iniciei lá nessa escola, o nome da escola é Gerson Pérez. Então quando eu iniciei lá, que eu percebi esse déficit de aprendizagem em matemática dos alunos, eu conversei com a turma, eu organizei o projeto e graças a Deus também foi um sucesso e envolveu todas as turmas do primeiro ano que eu lecionava lá nessa escola. Também um projeto muito bem sucedido. Esse projeto se tornou o meu TCC de pedagogia. O meu orientador, a filha dele estudava comigo na escola e ele falou, Val, a minha filha comentou o projeto que você fez lá na escola. Eu falei, comentou, professor? Comentou. E ele é o professor que eu mais gostava lá da universidade. Ele disse assim, bora fazer o teu TCC em cima do projeto, que vai ficar muito bom. Eu falei, então tá, eu já tenho algumas leituras, porque para fazer o projeto eu precisei de algumas leituras, né? E aí ele disse assim, então vamos fazer o seu TCC em cima do projeto de matemática, dos jogos matemáticos que você criou. E vai ser muito bom e vai dar certo. E aí deu certo. Eu fiz o meu TCC, eu já até publiquei, né, em cima desse projeto, porque como foi o TCC, ele era extenso, eu criei alguns artigos, né, de dentro desse TCC, que foi muito bom, já está até publicado. Então, assim, são coisas que a gente vai fazendo durante a nossa jornada que vão dando frutos, vão, né, abrindo portas e vão dando frutos para a gente. Então, até esse momento que eu estou aqui, né, na UFG, na Escola na Real, eu ainda não tinha tido essa abrangência de projetos como eu estou tendo hoje. Então, eu estou muito grata, eu estou honrada, eu estou emocionada de estar aqui com vocês hoje, de verdade. É uma honra para a gente também recebê-la aqui, professora, e conversarmos. Agora, eu quero saber o seguinte, onde foi desenvolvido o projeto Rádio na Escola, para quem e por quê? Então, esse projeto, ele veio desde a entrada da nossa diretora na escola. Quem pensou nesse projeto Rádio Web foi a nossa diretora. Foi ela que escreveu o projeto, foi ela que colocou em prática o início do projeto. Então, nós temos lá na nossa escola uma sala chamada Rádio Web. Uma sala que está equipada, tem uma mesinha redonda, não é tão bonita igual essa aqui, mas é uma mesinha redonda, nós temos cadeiras também, temos alguns microfones distribuídos na mesa, microfones mesmo com fio, porque, né? E nós temos lá também uma caixinha de som, e dentro dessa sala, quando a diretora desenvolveu primeiramente o projeto, Quando foi? 2019, logo que ela entrou. Ah, sim. Foi antes do período pandêmico da Covid. Antes do período pandêmico. Por que ela desenvolveu esse projeto? Porque a escola e a comunidade, elas não se comunicavam. Então, esse projeto da Sala da Rádio Web, que era uma rádio comunitária naquele período, ele aproximou a escola da comunidade. Foi o nosso veículo de comunicação entre a escola e a comunidade daquele período pandêmico. Então, não tinha como fazer um grupo de WhatsApp gigante, colocar todo mundo e sair colocando mensagem lá dentro. Então, o que era que tinha na escola? Essa rádio, ela foi uma doação da igreja. Essa rádio era da igreja de lá de perto e a diretora sempre foi muito próxima, né, também da igreja. Ela conseguiu a doação desse equipamento de rádio mesmo comunitária. Para a gente situar, então, a professora Val, né? Carinhosamente chamam de professora Val. Sim. A professora Val, para a gente situar, lá é onde? A cidade, a região, para a gente entender melhor. A escola. De Macapá, na escola Mário Quirino da Silva, tá bom? Então, essa comunidade que eu estou falando da comunidade que gira em torno da escola, que é o Novo Buritizal, é o Zerão, é o Congós. Então, esse perímetro lá, a gente chama até de zona vermelha, porque é um perímetro muito violento, muito perigoso. Então, logo que a diretora entrou para lá, essa escola ela era assim, vista de uma forma muito negativa, porque tinha assalto, tinha violência, tinha briga, e a comunidade não se aproximava da escola por esses e outros motivos. Então, o que aconteceu? A criação da rádio web foi o veículo de comunicação de aproximação entre a escola e a comunidade. E onde é que a professora Val entra nisso? Onde é que eu entro nisso?
Quando eu entrei para a escola ano passado, quando eu fui efetivada no concurso público, eu vi a sala da Rádio Web lá e eu já tinha no meu coração o pensamento de fazer o podcast Matematizando o Dinheiro. Um podcast interativo com os alunos, nesse bate-papo que nós estamos aqui, onde o aluno se sente desprendido, né? Se sente mais à vontade, em que o aluno gosta de falar. Os nossos alunos gostam de internet, gostam de celular e gostam de podcast. Gostam de vídeos, eles são muito ligados a vídeos. Então, como é que a gente tem um artifício desse dentro da escola e não vai usar? Não é verdade? Então, eu falei, não, eu vou fazer o meu projeto. Então, eu escrevi o projeto Matematizando o Dinheiro. Podcast da Quirino, o nome do projeto. Então, esse projeto envolveu alunos da Escola Mário Quirino da Silva, do estado do Amapá, alunos das turmas de 9º ano, do turno da manhã, turma 941 e 951. Então, quando eu organizei, que eu fechei o projeto, eu levei para as turmas, né? Então, eu conversei com as turmas, eu expliquei como era que eu queria o projeto, como era a organização do projeto e como eles iriam participar. Ou seja, eles iriam ser totalmente os protagonistas. Eles iriam ser a voz do projeto, eles iriam fazer os podcasts, eram eles que iam ser os donos do pedaço. E isso deixa os nossos alunos super empolgados, né? Nesse primeiro momento, quais eram os problemas que a senhora percebia para criar esse projeto? A displicência em matemática. Então, quando a gente fala da disciplina de matemática, eu não sei assim uma média percentual, mas a grande maioria dos alunos não gostam de matemática. Às vezes é por uma coisa anterior, às vezes foi alguma coisa que aconteceu no passado deles, um professor que não foi muito bacana, ou então um amigo que disse, olha, tu não sabe matemática, tu é burro. Ou então alguma coisa que mexeu lá na cabecinha deles, que eles trazem isso enraizado. Então, às vezes, o aluno não é que ele não goste de matemática, é porque é cultural não gostar de matemática. Quando a gente consegue aprender matemática, que a gente domina ela, não tem para ninguém. A matemática ela se torna super simples, super fácil. E quem me ensinou isso? O meu pai. Como? Ele disse assim, minha filha, se você aprender a tabuada, as 4 operações básicas, você vai dominar a matemática. E dito e certo, depois que eu aprendi as 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, podia vir qualquer assunto de matemática para mim que eu dava conta. E a senhora percebeu que era deficitário o aprendizado? Eles tinham assim, como eu posso te dizer, eles quando era aula de matemática, eles estavam ali, mas não queriam, como eles falam, professora, a senhora é muito legal, mas essa sua disciplina não está muito legal, entendeu? Então, mesmo a gente sendo uma professora brincalhona e vai para a sala de aula e põe uma brincadeira no meio, né? Mas eles sempre têm esse discurso de que eles não dão conta. Professora, eu não sei. Eles falam, professora, eu não sei matemática. E aí, quando a gente abre o olho dele e diz assim, como é que tu não sabe matemática se tu usa o dinheiro todo dia? Como é que tu faz conta lá na lanchonete quando tu vai comprar o teu lanche? E esse cartão de crédito que tu tá usando? Tu acha que isso aí é o quê? Isso é matemática. E aí, quando eu trouxe o projeto que era de educação financeira, porque assim, do 6º ao 9º ano, perpassa a educação financeira. Através de porcentagem, através de juros simples, juros compostos, né? Então, a matemática, ela vem dentro do currículo, a matemática financeira, ela está dentro de todo o currículo. Só que nós, professores, a gente precisa verificar e implementar, né, essa matemática financeira. Lá dentro da BNCC está bem claro isso. Em todos os anos, do 6º ao 9º, que é a área onde eu estou lecionando, tem matemática financeira, do 6º ao 9º. Então, eu falei para eles assim, gente, eu trouxe um projeto para vocês, que eu acho que vocês vão gostar. É um projeto que vai mexer com mídia social, né? Vai mexer com a comunicação e eu acredito que vocês vão se dar bem com esse projeto. Então, eu fui explicar o projeto para eles e eles gostaram. Eles disseram, professora, vai ser legal. E aí eu dividi a sala em grupos, né? Como eu expliquei anteriormente, os alunos, eles não tinham vontade de estar nas aulas de matemática, diziam que matemática era muito chato, ou então eles não gostavam de matemática, esse tipo de discurso, né? Que é enraizado na sociedade, que a gente precisa desconstruir.
E aí, depois que eu falei para eles do projeto, eu dividi as 2 turmas em grupos de 5, 6 alunos e falei para eles, olha, nós vamos estudar os conteúdos, que é porcentagem, juros simples, juros composto, desconto, aumento, vamos estudar o que é o cartão de crédito, vamos estudar investimento. Então, todos esses temas que relacionam-se com a educação financeira. Claro que eu não ia colocar também algo muito acima do nível que eles poderiam alcançar, porque nós somos professores e a gente sabe até onde o nosso aluno pode ir também, nós precisamos saber. Então, a partir disso, nós criamos, nós fomos para a sala, nós temos uma sala na escola chamada, como é o nome, meu pai? É uma sala gamer, é a sala gamer. Lá nós temos um espaço que tem data show e o computador. E lá o que foi que eu fiz? Tem uma série na Netflix que é sobre o dinheiro. Eu peguei um capítulo daquela série que foi sobre cartão de crédito e mostrei para eles passo a passo ali do cartão de crédito, entendeu? E aí eles foram desenvolvendo a mentalidade de como fazer o podcast. Apresentei modelos de podcast para eles, apresentei vídeos, né, de podcast, como era feito, como a pessoa se comportava. Eles perceberam que o podcast nada mais é do que uma conversa, mas uma conversa com um tema. Professora Val, nesse momento, então, a senhora apresentou os conteúdos, a matemática financeira sobre esse unida em à produção da comunicação através da Rádio Web. Eu quero saber mais, quero saber a reação dos estudantes. Daqui a pouco nós retornamos no próximo bloco. Fiquem com a gente, continuem sintonizados nessa estação e neste canal. Fica aí e já voltamos. Imagens dos apresentadores Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras brancas sobre um fundo verde. Imagens dos apresentadores Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras laranjas sobre um fundo creme. Yuri. Já pensou montar um podcast com os alunos para ensinar matemática? Demais, né? Iniciativas como essa são apresentadas no Escola na Real. Aqui conversamos sobre ideias e projetos voltados à formação cidadã nas escolas sobre a perspectiva dos direitos humanos. Escola na Real. Lucimar. Estamos de volta com o podcast Escola na Real. Hoje, conversando com a professora Val, que desenvolveu um projeto chamado Rádio na Escola, Escola na Comunidade. Vamos lá, professora Val, como foi o desenvolvimento do projeto? A senhora estava nos contando no bloco anterior. Valdelice. Então, a partir dessa situação com os alunos, né, que eu percebi essa dificuldade, né, em matemática, principalmente na parte de educação financeira, porcentagem, juros simples, juros composto, eu falei, não, eu vou trazer o projeto. A partir do momento que eu apresentei o projeto para eles, eles ficaram animados, eu vi o entusiasmo deles. E aí eu dividi a sala em grupos, grupo de 5, 6 alunos, e dei a tarefa para eles de pesquisarem sobre o tema. Eu dividi os temas, né, fiz um sorteio dos temas. Os temas eram alguns assuntos que eles já haviam estudado, né? Porcentagem, juros simples, juros composto, desconto, aumento, investimento e a questão do débito também. A pessoa vai lá no banco, faz um empréstimo e fica endividado para o resto da vida, né? Então, a partir dessas problemáticas, a gente foi fazer a pesquisa. Primeiramente, o primeiro passo deles foi fazer uma pesquisa sobre os temas. Quando apresentou o projeto para as crianças, para os estudantes, qual foi a reação deles? Eles ficaram com os olhinhos brilhando, né? Por quê? Não era só a matemática. Era matemática, mas era matemática com o cotidiano deles. Mas como assim o cotidiano deles? Porque eles gostam de celular, eles gostam de ver vídeos, eles gostam de ver podcast, eles gostam desse mundo midiático. Então, transformar a sala de aula nesse espaço tecnológico de educomunicação, transformar a educação em uma educomunicação, transformar essa comunicação, né, em educação, a educação em comunicação, tudo isso misturado, fez com que eles se empolgassem. Eu vi novamente os meus alunos entusiasmados para aprender matemática, que era um dos meus objetivos, né? Era ver os meus alunos empolgados com a disciplina. Eles falaram assim, olha, professora, eu gostei desse projeto, então bora fazer. Vamos. Aí eu dividi a turma, né? 5, 6 em cada grupo, e eles foram a campo pesquisar. Aí eles foram pesquisar
o que era juros simples, o que era juros composto, em que momento esses juros era bom, em que momento esses juros não era bom. E o cartão de crédito? O que é cartão de crédito? Para que serve? Por que eu tenho um cartão de crédito? Meu pai deixou eu ter um cartão de crédito. Por que eu tenho? Entendeu? Então, eles foram pesquisar sobre essas temáticas da educação financeira para se apropriar. Então, o segundo passo, eles apresentaram para mim essa pesquisa, né? Eu fiz a correção, dei uma olhada, eles me apresentaram em grupo, eu fui lá e fiz a correção no grupo, eu sentei com o grupo, eles estavam montados na sala em grupos, eu sentei com o grupo, eu falei, olha, tá bom isso aqui, mas tira isso aqui, coloque isso aqui, eu fui orientar, né, para deixar o trabalho deles bem estruturado, eu fiz isso em todos os grupos. E o segundo passo deles foi fazer o roteiro, porque como você tem aí um roteiro para nós fazermos esse podcast, eles também precisavam fazer o roteiro deles. Eu ia te perguntar, trabalhou com todos os estudantes, de 6º a 9º? Não, só os 9º anos. As duas turmas que eu tenho na Escola Mário Quirino, que são a turma 941 e 951, duas turmas. Turmas de 9º ano. 9º ano. E como foi distribuído? Porque é dos estudantes a produção de vídeos dessa geração. Sim. Mas nem todos poderiam ser apresentadores. Como é? Tinha equipe de produção, os roteiristas, os apresentadores. Explica pra gente. Foi exatamente isso. Quando eu fui orientar eles sobre o roteiro, falei, olha, vocês precisam fazer um roteiro. E o que é que tem lá no roteiro? Tem um apresentador, tem uma pessoa convidada, sempre tem um convidado de fora e tem um convidado que é do próprio podcast. E aí, quando eu apresentei os modelos de podcast para eles, eu apresentei já com essa estrutura, né? Então, eles incorporaram os personagens. No momento era um apresentador, o outro aqui era um convidado. Igual como eu estou aqui hoje como convidada, você já é o nosso apresentador. E eles incorporaram esses personagens também. Então, na hora das primeiras tomadas, era só uma risada. Tu não sabe ser apresentador, e tu não sabe ser o convidado. Aquela situação de adolescente, né? E era um momento muito descontraído para eles. Então, eu acredito que o podcast Matematizando o Dinheiro trouxe para eles, além de tudo, essa interação entre eles, uma interação positiva, né? Então, esse trabalho em equipe, o trabalho em equipe que eles criaram um podcast, eles pesquisaram, eles fizeram um roteiro e eles apresentaram. Então, no momento da apresentação, que foi o terceiro passo, eles já estavam com o tema deles, já estava bem evoluído, bem desenvolvido, e eles já tinham definido quem ia ser o apresentador, quem ia ser a pessoa que ia responder, né? Então, já estava ali os papéis divididos para eles, quem ia ser tal coisa. E isso foi muito importante nessa construção do podcast. O roteiro foi primordial. Porque sem o roteiro, se eles não tivessem esse caminho, né? Porque o roteiro nada mais é do que o caminho de que vai acontecer dentro daquele tempo, né? Porque o podcast tem um tempo determinado. E o tempo deles era 20 minutos. Eles tinham no máximo 20 minutos, que eu ainda ia fazer a edição para poder transformar num podcast com no máximo 10 minutos. Então tinha algumas tomadas que tinha corte, que eles riam na hora. Por exemplo, tinha perguntas que o apresentador fazia que não estava no roteiro, porque dentro do podcast tem isso, né? Vai desenvolvendo aquela conversa, e aí eles falavam assim, mas essa pergunta não estava no roteiro. Aí o apresentador diz, mas tu sabe responder, tu tem que responder. E aí eu tinha que fazer o corte, né? Então, tudo isso aí foi muito fundamental para o aprendizado, para o desenvolvimento e para a construção de conhecimento. Porque, como eu falo para eles, a gente pode errar, mas o erro faz parte da construção do conhecimento. A gente vai fazer a primeira tomada, não deu certo, faz a segunda tomada, não deu certo, faz a terceira tomada. A gente tem tempo, pessoal, eu falava para eles, vocês não precisam ter pressa, porque a gente tem tempo, tá? E aí a gente tem uma sala só pra gente, que era a sala da Rádio Web, né? Que a gente já falou. Então, nós tínhamos o espaço, nós tínhamos o tempo e nós tínhamos o currículo também, porque é conteúdo do currículo e cai na prova do SAEB, né? Que é uma avaliação externa aí. A educação financeira também cai na prova do SAEB. Eu ia te perguntar, porque é uma preocupação curricular que as secretarias fazem com as turmas de 9º ano, né? As turmas finais. Uhum. E conseguiu contemplar? Como foi? Com certeza, porque lá dentro dos descritores do SAEB, nós temos o descritor que fala sobre porcentagem.
Então, já cobriu o descritor, que fala sobre porcentagem. Tem o descritor que fala sobre juros simples e juros compostos, e já cobriu esse descritor também. Então, dentro de um projeto, a gente conseguiu abraçar alguns descritores da prova do SAEB, e com muita eficácia. Muitos colegas professores, eles reclamam dessa situação de não conseguir desenvolver um projeto casando as exigências do currículo e desses descritores. E não foi o caso do nosso podcast, porque além de trazer o currículo, como eu falei, eu pensei que a educação financeira é currículo, porcentagem, juros, simples, composto, aumento, desconto, tudo isso aí gira em torno da matemática. E isso aí também tem adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Tem todos esses conteúdos que também são descritores do SAEB. Então, quando a gente pensa, quando a gente vai planejar alguma coisa, a gente tem que pensar na BNCC, a gente tem que pensar na prova do SAEB e mais, pensamos também na prova do Enem, porque nós estamos formando o ensino fundamental e já entrando para o ensino médio. Então, como é que a gente não vai pensar na prova do Enem se é a porta de entrada para uma universidade, né? Então, quando eu fiz o planejamento do podcast, eu pensei em todos esses requisitos. Eu pensei na prova do SAEB, que já está vindo, que é agora em novembro. Eu pensei no currículo. Primeira coisa que eu pensei foi no currículo. Então, eu trouxe logo a BNCC. Eu falei, o que é que tem aqui na BNCC que tenha educação financeira? Aí eu fui buscar. A BNCC traz isso. Aí eu peguei os descritores do SAEB. Na escola nós também temos o Prepara SAEB, então eu já fui, né, nos descritores do SAEB. E aí eu olhei lá, também casa com os descritores do SAEB. Eu falei, vai ser sucesso, porque casa com o currículo. BNCC e SAEB é só os alunos quererem agora. E aí, adivinha o que aconteceu? Os alunos quiseram. Abraçaram o projeto. Quanto a essa formulação do projeto, a senhora apresentou que teve encaminhamentos, né, até a apresentação e produção. A parte tecnológica para a produção, houve mudança, o que tinha lá de aparato tecnológico? A nossa sala da Rádio Web, ela é uma sala aconchegante, tem uma questão acústica também, porque ela é bem fechadinha. Só que tem alguns porém. Por exemplo, nós não tínhamos uma câmera profissional. Mas aí eu tenho um celular, que é boa a câmera. E aí o que eu fiz? Eu tirei tudo que eu tinha no meu celular. Eu excluí algumas coisas, eu coloquei no computador as outras, eu zerei meu celular. Eu falei, olha, gente, o meu celular vai ser pro projeto. E eu coloquei, lá na sala da Rádio Web tem os apoiadores da câmera, né, que são... Eu esqueci como é que fala o nome. A gente coloca o celular, né, e ele fica lá pra gente fazer a nossa fala, falando pra câmera. E aí tinha aquilo lá. O que tinha mais? Tinha um som, uma caixa de som, para fazer aquele fundo musical também tinha lá na sala da Rádio Web. O que mais tinha? Os microfones. Tinha os microfones. Só que os microfones, eles não tinham o cabo certinho para prestar. E eu tinha 2 microfones em casa, que eram meus mesmo, de uso pessoal. E eu levei meus microfones, coloquei na caixa e os meus microfones serviram também para a questão do acústico, né? Do som, do áudio, do podcast. Então, essa questão tecnológica, nós não tínhamos um aparato muito bom para fazer, mas nós fizemos com o que tínhamos. Um celular com a câmera boa, os microfones que eu consegui, né, trazer também de casa, e o que já tinha na escola, que era uma mesinha redonda, as cadeiras, o ambiente acústico bom. E com isso a gente foi conseguindo fazer. A edição dos podcasts ficou comigo e com 2 alunos. Os 2 alunos também gostavam, né, de fazer os vídeos do TikTok, mexiam no CapCut. E aí eu falei, olha, vocês me ajudam? Ajuda, professora. E aí eu passei alguns vídeos para eles, eu fiz alguns e a gente foi editando alguns episódios, né, desse podcast que ficou. E houve outras parcerias? Outras instituições, parceiros do projeto? Não, só a escola mesmo. A gestora da escola, a coordenação, os meus colegas professores, porque ali, se a gente não se ajudar também, a gente não consegue sucesso. Então, eu tenho lá os meus professores, por exemplo, a professora Bruna, de inglês, a professora Fernanda, de arte, o professor Richard, o professor Rafael. Nós temos lá todos os professores lá, e são muito legais, os do turno, que eu trabalho no turno da manhã, né? Então, todos os meus professores, colegas, um beijo para vocês são também parte disso tudo, vocês fazem parte desse projeto, e nós somos Mário Quirino. Então, um ajudando o outro, a gente vai conseguindo, né? Então,
quando eu precisava me ausentar da sala para ir para a sala Rádio Web, eu já pedi ajuda de um. Estava perto da minha sala, dá uma olhadinha aqui, que eu vou lá na sala da Rádio Web gravar com esse grupo. E aí eles ficavam dando uma olhadinha para mim enquanto eu ia lá. E a gente ficava revezando, entendeu? Porque a sala da Rádio Web é na escola, mas não é do lado da sala dos alunos, é do outro lado. Então eu precisava da ajuda dos meus amigos também, dos meus colegas professores. E sempre tive o apoio. Quando não dava para os professores, eu ia lá na direção. Quando não, eu ia lá na coordenação. E eu sempre tive ajuda dentro da escola. E isso, sem dúvida, não é trabalho só da professora Val. É trabalho de toda a equipe da Escola Mário Quirino. A comunidade escolar. Professora Val, e o projeto em si, a Rádio Web, surgiu com a necessidade de uma comunicação com a comunidade e as famílias. Isso. E as famílias nesse momento, com essa inserção da matemática? Como foi? As famílias, até mesmo antes de eu vir para cá, para Goiânia, eu estava recebendo mensagem dos pais dos meus alunos me agradecendo pelo projeto. A mãe de uma aluna minha, ela ligou na hora e disse que queria falar comigo. Eu estava em sala de aula com a turma e ela pediu para falar comigo e eu atendi o celular, né? E aí eu falei para ela, ela disse, professora Val, eu queria muito lhe agradecer pelo que a senhora está fazendo com a turma, pelo trabalho que a senhora está desenvolvendo, que eu estou vendo que a minha filha está melhorando em matemática, está passando a gostar de matemática, né? Então isso, para um professor de matemática, é muito mais importante do que qualquer outra coisa, é a valorização do seu trabalho, é você saber que você está no caminho certo. Poxa, isso aqui foi bacana, porque eu não foi só os meus alunos que gostaram, foi os pais dos meus alunos que gostaram, foi a comunidade escolar que gostou, né? Então foi algo que abrangeu a sala de aula, o chão da sala de aula, abrangeu a escola, está abrangendo, né, outros lugares como a gente está aqui hoje. E dentre os resultados, quais foram os resultados? Nós tivemos muitos resultados bons. Primeiro, eu fiz uma avaliação do projeto. Então, a partir de todo esse percurso que eles fizeram, eles tiveram que fazer a pesquisa, né? Como eu falei, o primeiro passo foi a pesquisa, depois eles fizeram o roteiro, depois eles fizeram a apresentação do roteiro, que foi no podcast, e, por fim, nós fizemos a avaliação, que é o feedback que a gente chama. O que é esse feedback? Eu avaliar os alunos, e os alunos se avaliarem e também avaliarem o projeto. Então, foi um feedback e eles tiveram o peso da nota, que foi nesse período, no estado do Amapá, nós temos 3 instrumentos de avaliação por bimestre. Então, o primeiro instrumento vale 8, o segundo instrumento vale 8 e o terceiro vale 9. E eu coloquei o peso maior nesse instrumento, no podcast. Então, pessoal, esse bimestre, o podcast é o nosso peso maior, o nosso instrumento que vale 9 pontos. Então, eu quero que vocês se doem para esse podcast. Então, foi sucesso, era valendo 9 pontos para eles. As 2 turmas foram sucesso. Eu acho que faltou 1 ou 2 alunos participarem por doença, né? Não porque não quiseram, mas porque ficaram impossibilitados mesmo. Mas o restante, todos os alunos foram nota 9, que foi a nota máxima. Então, a avaliação, os resultados, foi dentro da sala de aula e também fora da sala de aula, como eu falei, né? Os resultados foi dos alunos melhorarem a sua nota, né? O seu desempenho, a construção do conhecimento em matemática sobre educação financeira e, claro, esse resultado de fora, esse feedback de fora, da família, da comunidade, da gestão, da coordenação, dos colegas professores, dizendo assim, vovó, o teu projeto está muito legal, gostei do teu projeto. Como é que faz? Teve professor, professora que se inspirou no meu projeto para fazer um projeto parecido dentro da escola. Isso não é legal? Você ser exemplo positivo dentro da comunidade onde você está inserido? E daqui a pouco a senhora vai ensinar para quem está nos vendo, ensinar não, vai dar algumas dicas, né? Para quem está nos vendo, como pode replicar o seu projeto. Mas eu quero te perguntar, dentre os professores, e quais eram os conteúdos? Os professores ajudavam? Teve alguma situação interdisciplinar? Não, nesse projeto, eles ajudaram de forma indireta, né? Como eu falei, algum momento eu precisei me ausentar da turma, os meus colegas estavam ali para me dar apoio, para me ajudar, para me cobrir, né? Então, por que não teve essa interdisciplinaridade? Porque ali, naquele momento, eu queria desenvolver o currículo de matemática, eu queria desenvolver os descritores do SAEB e também pensar ali
na prova do Enem, que também eles vão fazer posteriormente. Então, era muito assim, focado dentro da matemática, que eu precisava trazer esses alunos de volta, né, para a minha disciplina. Aquele entusiasmo que eu te falei no início, aquele brilho no olho, eu precisava que eles tivessem também, retomassem esse início, né, esse primeiro amor com a matemática. E para nós, professora, que somos professores, é muito gratificante ouvir dos estudantes o que mudou na vida deles. Conta pra gente algumas histórias de estudantes, tem algumas histórias? Antes de nós virmos para cá, para Goiânia, a TV Amapá, lá do estado do Amapá, ela foi na escola fazer uma reportagem de evasão escolar. Porque eles queriam colocar a Mário Quirino como exemplo de não evasão. Eles tinham vários exemplos de evasão, né, evasão escolar, e queriam colocar a Mário Quirino como um exemplo positivo, porque a Mário Quirino tem um projeto lá que fora da escola ela não pode o nome do projeto. E aí a moça foi lá fazer essa gravação, e dentro dessa gravação ela perguntou para mim sobre o projeto. Alguém havia falado para ela sobre o projeto do podcast, da sala da Rádio Web. E aí ela disse assim, professora, o projeto está muito bom. A escola é linda, ela se encantou pela escola. A nossa escola lá, ela tem muita coisa reciclada. As nossas cadeiras lá é feito de pneu de carro. Então é reciclagem pura. Se você for um dia lá, vocês vão ver. E ela disse assim, eu queria, professora, poder voltar aqui e fazer uma reportagem do seu projeto, da escola, do projeto da Sala das Marias. Eu quero falar sobre a sala de acolhimento. Eu quero falar da escola, eu achei muito legal aqui. E eu falei, olha, se você quiser, é só marcar o dia, a gente faz sim. E aí nós marcamos o dia e eu fui buscar os alunos do podcast. Eu escolhi um grupo, né, claro. E aí eu fui lá na sala, eu falei, vocês querem participar? Vai ser uma entrevista aí. 5 alunos, eu queria 5 alunos, aí 5 alunos levantaram a mão e vieram comigo. Dentre esses alunos tinha a aluna que a mãe me ligou, que eu acabei de falar, né, que ela ligou falando. E tem uma outra aluna que também ficou muito empolgada com o projeto. Ela disse, professora, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, foi um dos melhores projetos que aconteceu na minha vida. Inclusive, ela deu até entrevista nesse dia da reportagem, foi ela que deu entrevista. Ela disse que ela gostou muito do projeto, que foi um projeto inovador, e isso trouxe ela de volta para a matemática também. Foi uma aluna que eu vi a mudança dentro da sala de aula, as notas dela aumentou, e o resultado positivo a gente viu ali, dentro da sala de aula. E ela falou com a imprensa, com a TV Amapá, de uma forma muito, muito espontânea, entendeu? Sem pressão, sem nada. Ela falou do projeto, falou dela, falou da escola, de uma forma muito espontânea. E eu percebi ali, que através da fala dela, que aquilo tinha dado certo. Falei, poxa, o projeto foi muito bom mesmo, que a minha aluna está tão empolgada, está mais empolgada que eu. E como funciona a Rádio Web? Ela fica disponível no canal? Como é o acesso da comunidade? Olha, a Rádio Web, ela... Nesse momento, por exemplo, quando eu terminei o meu projeto projeto foi no primeiro semestre, né? Então, terminei lá no meu projeto no primeiro semestre. Então, para a professora Val, a Rádio Web, por enquanto, não está funcionando. Mas se o outro professor quiser utilizar a rádio está lá. Ela é espontânea, ela é ativa. Basta que qualquer um de nós queiram lá fazer a entrevista. Por exemplo, ontem teve na escola um projeto chamado Elas na Escola, que é um projeto fora da escola, que veio para a escola e já marcou lá um momento de um podcast para falar sobre esse projeto dentro da escola. Eles foram lá, apresentaram o projeto, e é um projeto que fala sobre as mulheres, a violência contra a mulher, a vulnerabilidade da mulher na sociedade, e tudo isso aí. E nós já marcamos lá com ela, né, com a coordenadora, o podcast lá na sala da Rádio Web. Então, a sala da Rádio Web ela é uma sala ativa, basta que a gente queira utilizá-la. E os conteúdos, professora Val, que os meninos desenvolveram, os estudantes da matemática, sobre a matemática, eles ficaram disponíveis para os demais da comunidade escolar? Como foi? Assim, nós temos um Instagram, né? O Instagram da escola. E a gente precisa ter muito cuidado também nessa questão da imagem dos nossos alunos.
Então, quando eu pedi para vincular, né, no Instagram, alguns alunos disseram, professora, mas eu não queria aparecer, professora. Então, foi vinculado dentro da escola, só dentro da escola. Eles não permitiram que fosse passado dentro do Instagram. Mas, a partir dessa repercussão que está tendo, eles já estão mudando de ideia e provavelmente a gente vai postar no Instagram da escola, tá? Os episódios. Entendi. Mas esse material está disponível ainda no Instagram da escola. Está disponível, está disponível. Para quem está nos acompanhando, depois vocês acessem direitoshumanos.ufg.br, que haverá os links para facilitar e encontrar o material do projeto da professora Val. Professora Val, ainda falando dos resultados, os impactos do resultado. Houve mais alguém, alguma história de estudante, algum familiar que comentou do que mudou na vida dos estudantes? Nós temos um aluno, inclusive esse aluno ele foi até transferido, ele está, para se eu não me engano, Santa Catarina. E ele foi um aluno também que ficou muito impactado com esse projeto. Ele desenvolveu, nós participamos de uma mini Olimpíada de Matemática lá no estado do Amapá, lá em Macapá, e ele se destacou também nessa Olimpíada. A outra turma, a turma 951, nós temos alunas lá também que se destacaram muito, a matemática desenvolveu muito. Então, assim, os resultados positivos, impactantes, eu conseguia perceber dentro e fora da sala de aula, tá? Dentro e fora da sala de aula, com os meus alunos e com a comunidade escolar. Professora Val, nós estamos finalizando e eu gostaria que a senhora falasse para o nosso público, professores e professoras, como eles poderiam desenvolver um projeto similar ao que a senhora desenvolveu, da rádio na escola, escola na comunidade. Pode fazer isso para a gente e para eles? Claro. Então, assim, gente, meus colegas professores, professoras, nós sabemos os desafios, nós sabemos dos obstáculos que nós temos na educação pública, mas nós sabemos também que nós somos frutos dessa educação pública. Então, nós não podemos deixar de acreditar, acreditar e ter esperança de que a educação pública ela vai sim melhorar o desenvolvimento e até mesmo transformar essa pessoa num cidadão, numa cidadã de bem. Então, como é que a gente pode fazer isso? Começa da gente. O primeiro passo sempre vai ser com a gente. Então, se você é professor ou professora da rede pública, você pensa em alguma coisa diferente, mas você diz assim, mas vai dar muito trabalho. Dá trabalho, porque é o nosso trabalho. Mas se você for e fizer de fato esse projeto que você está pensando, essa aula diferente, essa dinâmica, você vai conseguir. Então, como foi que eu tirei forças para me fazer o podcast? Como eu falei inicialmente, os meus alunos não gostavam de matemática, não queriam saber, era uma disciplina chata, e é construído assim na nossa sociedade. Então, eu falei, não, eu preciso transformar isso, eu não posso deixar isso acontecer de qualquer forma. Então, eu pensei no projeto, eu escrevi o projeto. Primeiramente, eu planejei o projeto. É necessário você ter esse cuidado do planejamento. Você planeja, você vai trilhar a sua jornada, você vai construir a sua jornada nesse projeto. Então, a partir de você ter esse planejamento, meu amigo, minha amiga, não tem para ninguém, porque o planejamento é como se fosse um mapa do que você vai fazer. É o caminho do que você vai trilhar. Então, você construindo o seu planejamento, tendo força de vontade e o apoio, claro, da comunidade escolar, através da gestão, da coordenação, você vai conseguir fazer o seu projeto. Então, transforme a sua vida e, com isso, você vai transformar a vida do seu aluno e da sua aluna. É assim que a gente transforma a nossa sociedade. É primeiro se transformando, olhando para a gente como profissional e fazendo com que essa transformação chegue no nosso aluno. Eu percebi, poxa, uma aula tradicional de matemática pode até funcionar, funciona porque funcionou comigo, mas uma aula inovadora, uma aula através de projetos, uma aula com metodologias ativas, isso sim o aluno também vai continuar a querer mais. O nosso aluno ele precisa ser instigado. Os jovens, os adolescentes de hoje, eles têm muita energia, mas eles precisam ser instigados para estudo, eles precisam ser instigados para estar na sala de aula, eles precisam ser instigados para estudar.
seja matemática, seja português, seja geografia, seja qualquer disciplina. Se nós conseguirmos fazer com que o nosso aluno olhe para a nossa disciplina com um olhar mais brilhando, como eu falei, né, na minha fala, quando eu disse da agora, a gente consegue transformar a nossa aula, a gente consegue transformar a realidade do nosso aluno. Então, se você quiser, você pode. Você só precisa se esforçar e também ter, como eu falei, o apoio da comunidade escolar através da gestão, da coordenação e da sua escola. Então, se você quer ser um professor inovador, se você quer, você pode, você consegue se transformar e transformar a vida dos seus alunos, tá bom? Professora Val, agora, para fechar, como a senhora relaciona os direitos humanos com o projeto desenvolvido? Bom, nós sabemos que os direitos humanos são os direitos básicos de uma pessoa, né? A premissa dos direitos humanos é a dignidade humana. E a dignidade humana, ela está relacionada com o ser cidadão, um cidadão de bem, um cidadão que tenha seus direitos, né, efetivados. E um desses direitos é a educação de qualidade, né? Então, se a educação de qualidade, se nós temos uma boa infraestrutura na nossa escola, se nós temos um projeto sendo desenvolvido para que essa construção do conhecimento aconteça de fato, está relacionado com os direitos humanos. Porque a educação transforma a vida das pessoas, sim, transformou a minha e pode transformar a sua também. E os direitos humanos, eles estão dentro desses direitos. A educação, a saúde, o trabalho, a dignidade humana. Então, são essas as premissas da educação de direitos humanos e que nós estamos todos os dias, nós professores, estamos todos os dias lutando por esses direitos humanos, através da educação. Professora, muito obrigado pela participação aqui no Escola na Real. Foi muito bom. Obrigada. Quero agradecer, tá, pelo convite. Eu estou muito honrada, muito mesmo emocionada de estar aqui com vocês. A Escola na Real veio para a gente através da Universidade Federal de Goiânia, e através do Núcleo de Direitos Humanos aqui da universidade. Então, muito obrigado pelo apoio, não só pelo convite, mas pelo apoio, pela logística, por tudo. Vocês foram maravilhosos. Com a nossa equipe da Escola Mário Quirino, que está aqui hoje, representando o estado do Amapá, né? Nós viemos para cá muito empolgadas, porque nós estamos pelo nosso estado, pelo estado do Amapá. E isso faz a diferença. Quando nós chegarmos lá no nosso estado, nós vamos dizer assim, olha, nós participamos da Escola na Real, lá na UFG. Então, isso pra gente é muito importante também. Muito obrigado, UFG. Muito obrigado, Núcleo de Direitos Humanos. Encontre mais informações sobre este projeto em direitoshumanos.ufg.br. A todos vocês que nos acompanharam até agora, o nosso muito obrigado também. E até o próximo episódio de Escola na Real. Até mais. Escola na Real. Yuri. Sim, professora Val. É assim que a gente transforma a sociedade. Terminamos por hoje, mas semana que vem tem mais. Tem episódios novos sempre às quintas-feiras, às 8 da manhã, no canal e perfil Direitos Humanos UFG, no YouTube e Spotify. Para saber mais, siga o nosso perfil no Instagram, @direitoshumanosufg, ou acesse o site direitoshumanos.ufg.br. Até mais! O podcast Escola na Real é uma realização do Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, com execução da Fundação de Apoio à Pesquisa e Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural. Apoio da TV UFG, Laboratório de Luz e Cena e Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível. E promoção da Coordenação Geral de Políticas Educacionais em Direitos Humanos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação do Governo Federal. Escola na Real.